exatamente assim, o que esperar. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Hoje a gente escuta alguns colegas, né, algumas pessoas delegando para o medicamento todo um processo. Então, eu vou perder 27 quilos com o Tizepartida e vou perder 16 com o Ozempic. Essa classe precisa do acompanhamento médico, né? O médico vai decidir o momento de iniciar, o momento de terminar, de finalizar o tratamento, se for finalizar também, e a dose. Mas, ao mesmo tempo, o que esperar? A gente não perder a oportunidade de estar tomando essa medicação. Então, como tomar essa medicação alinhado a várias outras mudanças. Frequentemente a gente pode começar essa classe, sim. A gente tem bom resultado, sim. Mas a gente também tem a descontinuidade. Então, gente, esse vídeo é para quem já está cansado do efeito sanfona. É para quem se cansou de tomar medicação e não entender as outras variáveis envolvidas dentro do contexto e engordar de novo. Esse vídeo é para quem está com reganho após cirurgia bariátrica. É para quem realmente está cansado do efeito sanfona. Esse vídeo ele vai aprofundar para quem está disposto a repensar seu estilo de vida, seu estilo de ser e viver, a entender por que o efeito sanfona. E quem é que está nesse vídeo? Antônia Marilene é uma grande referência no nosso país e internacionalmente no âmbito da saúde e espiritualidade, cardiologista. Também tem livro publicado e ela vai nos brindar com várias colocações sobre como repensar, como rever alguns paradigmas para conseguir ter aderência e persistir nessa mudança de estilo de vida. Patrícia Coelho é nutricionista, trabalha com um programa de emagrecimento há mais de 10 anos. Ela vai colocar o dedo na ferida, porque ela vai falar para vocês exatamente o que muitos fazem quando começam a usar essa classe e o que não pode ser feito, né? Para a gente não perder a oportunidade de estar tomando essa medicação. Então, como tomar essa medicação alinhado a várias outras mudanças. João Paulo, educador físico, que também vai quebrar alguns paradigmas, vai trazer reflexões sobre como você fazer sua atividade física, seja ela na academia, seja ela em casa, seja ela no seu condomínio, com personal, em um estúdio, mas sempre refletindo sobre como aproveitar seus 50 minutos ou uma hora que você tem nessa semana. É isso, amores. A gente deu o nosso melhor. E sobre o que é essa primeira parte do vídeo? Então, essa primeira parte a gente vai falar sobre qual a diferença do que é predominantemente perder peso e o que efetivamente é emagrecer. Como aproveitar o uso dessa classe agonista de GLP-1, que hoje um dos que mais está em voga é o Ozempic e que está chegando o Tizepartida. Então esse vídeo vai falar de mudança de comportamento, sobre atividade física alinhada a essas mudanças. A gente vai falar sobre sentimentos que precisam ser trabalhados, alinhados a essa mudança. A proposta desse Meet é trazer para as pessoas, para o público leigo, mas também para profissional de saúde, para quem queira entender mais sobre qual é o papel do Ozempic, agora o Tizepartida, no contexto do emagrecimento, no contexto do controle do diabetes, do controle da doença ou da disfunção metabólica. Vou passar a palavra agora para Patrícia Coelho, nossa nutricionista. Dentro desse contexto de utilizar essa classe agonista de GLP-1, Patrícia, qual que é a sua experiência dos pacientes que você vê usando, que chegam para você, e que proposta que você coloca
de alinhamento de autoeducação, né, de melhora desse comportamento alimentar? Eu quero agradecer a oportunidade que a gente pode trocar experiências, né? Porque eu acho que dentro do contexto da saúde, cada profissional dentro da sua área tem um pouco a contribuir. E aí esse pouco, unindo a força de cada um, a gente forma um todo que é necessário. Então a gente unir essas forças, trazendo conhecimento, informação, a gente está cada vez crescendo mais no trabalho, né? E melhorando ainda mais a qualidade de vida das pessoas, que é essa a nossa função, e trazer o melhor que a gente tem dentro do que a gente aprender, né? E está aprendendo ainda. E voltando para o tema, e o Ozempic, que é uma excelente estratégia, e assim como as novas medicações que estão surgindo, elas são importantes para o tratamento do paciente, obviamente, isso é inegável, mas é preciso se atentar à importância do paciente estar sendo acompanhado por um profissional, um médico, e entender o momento certo para iniciar essa medicação, e seja ela para o emagrecimento, seja ela para o diabetes. Então, essas questões são muito importantes, e na maioria das vezes a gente vê essa questão que é primordial da medicação, às vezes sendo banalizada. Eu fiz uma pergunta muito geral para você, agora eu vou fazer uma específica. A gente tem uma paciente em comum que está tomando Saxenda. E essa paciente, eu vou colocar um caso para vocês, porque a história dela é a nossa história, é a história de todo mundo. Uma situação de estresse intenso, todos nós. O mundo está extremamente estressante, o mundo contemporâneo está, digamos que, desincronizado. E essa paciente iniciou o uso do Saxenda quando a Patrícia fez um plano alimentar e ela teve um problema para manter esse plano. Então, teve que fazer algumas negociações. Isso é muito comum. O paciente está dentro de uma dieta, começa algum medicamento dessa classe, Ozempic, Saxenda e outros agonistas de GLP-1, e os primeiros 15 dias, primeiras 3 semanas, aquela ânsia de vômito, tem paciente que fala até da repulsa alimentar. Então, nesse momento é muito importante uma coisa que eu falo com eles, olha, não deixar de ir na consulta da Nutri. Por quê? Porque já que você vai talvez pular alguma refeição, ou comer muito menos em uma delas, e o ideal é não pular as refeições, você vai precisar entender o que é prioridade ali. Porque senão a gente queima a ficha. A gente começa uma medicação, um monte de gente fala assim, eu vou preparar isso aí, é só jantar e vou tomar um leite, um iogurte, minha gelatina light, vou dormir. Então, Patrícia, dentro da sua experiência, o que você tem de sugestão em relação, seja o café da manhã, ou um jantar, de um alimento que você quer colocar para eles, que eles comem, um grupo alimentar que eles tratem como inegociável? É bem interessante esse ponto que você pontuou, Françoise, porque frequentemente os pacientes que fazem uso da medicação, eles acabam relatando sintomas como náuseas, uma sensação de plenitude e, como a própria doutora pontuou, um limiar para a saciedade. Dentro disso, eles acabam ficando sem vontade de comer. E como a questão do peso, necessariamente para esses pacientes, eles estão muito ligados necessariamente a número, a peso, a perder peso, uma das estratégias que eles acabam adotando por conta própria ou às vezes não querem seguir muito bem a orientação do nutricionista para tentar acelerar o seu processo eu vou pular determinada refeição, eu vou cortar determinados grupos de uma forma bastante restritiva. E a gente sabe que dentro dessa estratégia ele não vai conseguir prolongar e muito menos trabalhar o que é mais importante, a reeducação alimentar. Então eu sempre sugiro para os pacientes, aqueles que estão em acompanhamento comigo, ou em conversa informal, tem que seguir o plano, ter um cuidado em relação ao carboidrato, talvez trabalhar com carboidratos de baixo índice glicêmico, que pode auxiliar naquele momento, ter uma atenção na distribuição dos grupos alimentares ao longo do dia, não traçar estratégias por conta própria, pensando em ter uma redução rápida e, consequentemente, não se reeducar e não conseguir prolongar os seus resultados.
E muito além de a gente falar de quando a gente fala de reeducação, né, de mudança de comportamento, a gente associa, obviamente, a questão da alimentação, a necessidade, caso o médico entenda, da medicação e, sem dúvida, atividade física, né? Então aí a gente tem toda a mudança de um contexto de estilo de vida, que é muito importante para que ele possa entender esse processo, alcançar os seus resultados e mantê-los para ter qualidade de vida. Então a gente fez um link, o paciente muitas vezes vai ter acesso à medicação e o médico achou pertinente, né? Pontuou como pertinente para ele. Diante de um plano alimentar, em que ele se propõe a uma autoeducação, a gente tem aí um casamento. Exatamente. Eu falo que é um casamento, é isso mesmo. Vou passar a palavra agora para o João. João, que papel você daria dentro desse contexto para a atividade física, desse contexto do emagrecimento? Vamos lá. A maioria das pessoas, ela buscam, né, a prática de atividade física sempre com a casca. Né? Essa casca tem um objetivo que ela procura, que envolve duas coisas: o emagrecimento ou o ganho de massa muscular. Massivamente emagrecer. Porque a atividade física por si só, ela não vai emagrecer ninguém. Porque o emagrecimento, ele está relacionado a principalmente uma balança calórica, né, uma balança energética do que a pessoa consome de calorias e o que ela gasta de calorias, e há vários outros fatores, entre patologias, entre outras coisas, que aí tem que ser introduzida também a medicação. Então, tem raros casos de pessoas que comem bem, fazem atividade física regular, mas não emagrece. Mas a maioria dos casos, pessoas que fazem atividade física, falam que comem bem, e na verdade fogem muito dessa responsabilidade da comida, acreditando que a atividade física é uma pílula mágica. Não é, né? A atividade física, ela vai te promover saúde, ela vai melhorar a sua capacidade ventilatória, VO2 máximo, ela vai melhorar o seu tônus muscular para que você consiga fazer essas suas atividades diárias com mais destreza, ela vai melhorar a sua mobilidade, também envolvendo aí as habilidades diárias, o dia a dia, sem uma lesão, sem uma contusão, sem uma lesão muscular. Contudo, ela sozinha, ela não vai fazer milagre. A pessoa que só pratica atividade física e continua com hábitos alimentares desregulados, continua com hábitos de ingestão de álcool, ela não vai conseguir atingir os objetivos dela de emagrecimento e do ganho de massa muscular. Consegue, numa porcentagem muito pequena. Essa pergunta é para a Antônia, juntamente com o João. Cada hora eu vejo uma pesquisa, mas eu vi que a gente termina no mundo contemporâneo o dia com uma média entre 7.000 e 10.000 passos a menos. Então, como compensar esses 7.000 a 10.000 passos a menos com atividade física? Como compensar? Porque às vezes a gente só vai ter 40 minutos no dia, ou às vezes a gente vai ter 3 momentos de 1 hora em uma semana de 7 dias, ou vai ter 5 dias. Qual é a sua avaliação? Se eu fizer só 3 dias, já é alguma coisa, João? Primeiro eu gostaria se você me permitir, gostaria de falar um pouquinho sobre esses passos. Será que tem algum estudo científico? E tem, falando que pessoas que caminham até, eu não vou lembrar os dados agora, até 4.000 passos, diminui um pouquinho a probabilidade de alguma doença crônica degenerativa, até 7.000 passos aumenta esse percentil, e a partir de 10.000 passos, a pessoa tem um benefício como se fizesse atividade física regularmente. E realmente tem estudos científicos já comprovando isso. Agora, nós de fato vivemos num mundo, curioso, né? É contraditório, que a gente vive num mundo que nos traz muito mais facilidades do que há 10, 15, 20, 30 anos. Por exemplo, essa reunião aqui. Não, a gente está tendo uma excelente reunião, cada um no seu escritório e na sua casa. Essas facilidades era para nos proporcionar mais tempo. E a gente, quanto mais facilidade, menos tempo a gente está tendo, né? A gente arruma tempo para tudo. Tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para amigos, para tudo. Mas a gente não está arrumando tempo para a gente.
o que é importante para mim? O que eu preciso para minha evolução? Que atenção, qual porcentagem eu estou doando para mim, qual porcentagem eu estou doando para as pessoas? Porque se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Né? A gente não, como nutricionista, como endocrinologista, como cardiologista, se a gente não estiver bem, a gente não consegue transmitir esse bem para o outro. Nesse mundo que a gente está vivendo de correria, tem vários meios que a gente pode estar trabalhando de formas compactadas. Então a gente pode estar fazendo trabalhos que vai levar uma ativação cardiorrespiratória significativa para uma melhora do condicionamento cardiorrespiratório. A gente pode estar fazendo um trabalho neuromuscular, né? Quando eu falo, eu não gosto de falar musculação, porque a musculação é músculo em ação, ela envolve tudo. Subir uma árvore é musculação, subir escada é musculação, não é só academia, aparelhos e tal, né? Muitas pessoas condenam o agachamento, a gente faz o dia inteiro. Quando levanta da cama, da cadeira, do vaso sanitário, do carro, do ônibus, a gente faz o dia inteiro. Isso é musculação. Então, assim, há estratégias da gente deixar o treino mais enxuto e eficiente. Por exemplo, tem estudos de biomecânica que apontam que pessoas que fazem, por exemplo, exercícios de costas e peito, trabalham significativamente o bíceps e o tríceps. Então não há necessidade real de você fazer exercícios bíceps e tríceps, você já faz costas e peito. Tá? Então não tem uma relação de aumento de ganho daquele músculo acrescentando esses trabalhos. Então tem como, sim, ter maneiras inteligentes da gente trabalhar de 15 a 30 minutos, trabalhos eficientes que a gente pode fazer dentro da nossa casa. Em 1940, a sociedade não ia para academia. Uhum. E era uma sociedade muito mais magra, vivendo outros desafios, mas um mundo com menos estresse e sem esse contexto metabólico. E era um mundo em que a gente lavava roupa no rio, a gente caminhava 1920 até 1935, a gente caminhava até a outra fazenda para conversar com uma amiga. Então era esse mundo mais rudimentar, né, com menos facilidade, não era exatamente dentro da academia ou junto a um educador, mas a gente já tinha esse contexto em que esse corpo desgastava, né? A gente volta para o autoconhecimento. Cada um vai ter que parar para pensar sobre qual é o seu tempo, a melhor forma de aproveitar esse seu tempo para ir para a sua atividade física. Sim. Antônia, como você vê essa pesquisa sobre esses... quando eu falo dos 7 mil a 10 mil passos, foi muito bom sua colocação, João. Quando eu falo de 7 mil a 10 mil passos, é no sentido da gente fechar o dia sem o esforço necessário. Fechar sem aquele desgaste físico necessário. E, Antônia, como que você vê essa questão a nível do coração? Da gente estar fechando o dia no mundo moderno com esse déficit de passos, mas de esforço físico propriamente? Os passos são importantíssimos, né? Como cardiologista, eu não posso nem falar uma outra coisa, não é verdade? Porque tudo na vida da gente depende disso. Se nós formos pensar nessa questão, né, da atividade física hoje em dia, por que inventaram esses 7 mil passos? Por que a gente tem que ter o smartwatch? Olha, eu lembro muito bem da minha época, assim, eu sou de BH, a gente morava em rua, e era o bairro, as crianças tinham um momento de brincadeira, e a brincadeira não era com nenhum brincadeira, não tinha brinquedinho assim, smart, era brinquedinhos de criança, coisas comuns, e nós nos exercitávamos naquela brincadeira. Então as crianças já se exercitavam, as crianças se machucavam, as crianças andavam descalças, as crianças se sujavam e usavam roupas comuns para brincarem. Isso é uma mudança muito grande. E os pais, às vezes, as crianças estavam na rua, sentavam ao lado daquelas crianças, os pais conversavam, trocavam ideias. E aonde que eu quero chegar com isso? A atividade física é importantíssima. Então a gente precisa de fazer, mas saber por que faz e como faz. E o João colocou isso aí, né?
Assim, como que a gente estrutura, né, as situações. Então, tudo tem que ter um propósito e um significado. Eu sou médica. Eu gosto de tomar remédio? Claro. Quem que gosta? Tomamos os necessários. Claro. Porque nós temos a disciplina e sabemos que há uma indicação. Aí eu preciso de entender qual que é a indicação da atividade física, que é um medicamento também, qual que é a indicação da alimentação saudável e qual que é a indicação dessa questão dos 7.000 passos. Mas o que eu queria chamar a atenção nessa questão do passo? Aliado ao passo, tem uma série de situações. Os passos são importantes, mas se eu der 20.000 passos no dia e eu sou uma pessoa ressentida, remoída, eu perco tudo aquilo em termos de substâncias inflamatórias. Eu não estou diminuindo a inflamação, eu estou aumentando. Por isso que tem gente que é magrinho, sequinho, faz atividades físicas, jogar tênis e pá, sem nenhum fator de risco, sem fator genético. Aonde está aquilo? Porque nós precisamos de olhar o quê? O ser. Sempre. E quando o educador consegue avaliar o ser, ele fala assim, olha, o tipo de atividade para essa pessoa aqui vai ter que ser essa daqui. A gente precisa de encaixar, eu acho que isso é legal, e encontrar, de repente, é uma saída com o parque, fazer aquela caminhada, ver a natureza. É isso que encaixa para aquela pessoa. Para outra, ela está na vibe de academia, a outra quer correr. Então, assim, os passos são importantes, porque se a gente estereotipa, a gente acaba não tendo sucesso. E tem aquela pessoa que não gosta de atividade física de jeito nenhum. Difícil. E aí eu falo assim, o que eu vou fazer com essa criatura? Vou ter que sentar e ver algo que ela vá conseguir realizar. Pode-se não gostar de atividade física, mas um pouquinho há necessidade de fazer, porque senão a gente vai ter um problema. Aí eu saco sempre uma pergunta terrível, olha, não é só o coração, não é só a pressão, a senhora quer ficar pancada precocemente? Não, quero não. Pois é, a atividade física previne que a gente tenha, todo mundo vai ficar velhinho, vai ficar um pouco esquecido. Agora, ficar velhinho sem saber quem é a pessoa que está ao seu lado, alguns vão ficar, porque vão ter essa predisposição. Mas a gente, dependendo do nosso estilo de vida, a gente pode puxar isso para a gente. O meio termo do que a gente vai ter que fazer como adulto, mesmo não gostando tanto, e encaixando, por isso que é muito bom se passar com o educador físico, para ele já ter essa visão e essa noção, olha, para você realmente, você vai se adaptar melhor a essa prática de atividade, para essa outra pessoa, individualizar, né? Sobre essa classe agonista de GLP-1 que tem mais de 10 anos. E, frequentemente a gente pode começar essa classe, sim. A gente tem bom resultado, sim. Mas a gente também tem a descontinuidade. E muitas vezes o paciente não volta e descontinua da cabeça dele, no tempo dele, no momento dele. Então, essa classe precisa do acompanhamento médico, né? O médico vai decidir o momento de iniciar, o momento de terminar, de finalizar o tratamento, se for finalizar também, e a dose. Mas, ao mesmo tempo, o que esperar? O que esperar exatamente quando você não alinha a melhora do comportamento alimentar, não melhora a atividade física, como que o paciente fica quando ele deposita tudo só para medicação? No entendimento de que se a gente só investir na classe, a gente vai perder peso, né? Emagrecer são outros 500, é um contexto da alimentação, né? Com o bom plano alimentar, se autoeducando os sentimentos, né? A postura da espiritualidade. O que eu queria perguntar para a Antônia Marilene? Antônia Marilene, dentro desse nosso processo, desse entendimento de que a gente precisa trabalhar várias questões, esse multi, para o nosso processo da doença metabólica, seja o diabetes que está descontrolado, seja o fígado, seja o emagrecimento, que tipo de sentimento contemporâneo você acredita que a gente mais precisa trabalhar atualmente para a gente conseguir controlar a nossa doença metabólica? Olha, esse é um ponto fundamental de todo exercício dentro da área de saúde. Nós somos seres humanos, mas em nós existe uma essência e nós ignoramos essa essência. Por isso que nós sofremos.
Por isso que nós não nos aceitamos, por isso que é difícil encarar. Para muitas pessoas a obesidade é uma tarefa árdua, e eu vejo isso. É árdua, é doloroso, porque é ela que não se aceita muitas das vezes. Mesmo que ela tenha um monte de estruturas, a pessoa tem gordofobia, é a própria pessoa que às vezes desenvolve em si um grau de não aceitação. Quando que essa aceitação parte do enfrentamento. O que eu vou querer ser? Eu vou sair dos meus 160 quilos e vou virar uma Gisele Bündchen? Não. Eu vou sair dos 160, vou ficar ali em 80, se eu conseguir essa estratégia, vou chegar ali nos 90. A estratégia que eu conseguir é aquilo que eu posso ser, mas eu olhando no espelho e me enxergando como ser humano. Não fazendo aquela disforia, né? Ser disforme, que se olha no espelho, se enxerga algo que não é aceitável, algo que não tem valor. E eu preciso de entender que eu acordo todos os dias com um objetivo. É a principal coisa que a gente precisa de colocar para si primeiro, para a gente aceitar isso para a gente, para poder transferir isso para os outros. Isso está num livro que eu gosto muito, que é o Ikigai, que é uma terapia japonesa, certo? Que é cultivar o quê? O sentido, significado e propósito de vida. Então, existem artigos sobre propósito e sentido de vida, significado. Qual que é o meu propósito? Para vestir o 42? Não, eu posso vestir o 44. Se eu estou no 48, eu posso passar para o 46 ou 44 e ser extremamente feliz. E ter saúde. E ter saúde. O link que a Antônia fez quanto ao sentimento que a gente precisa trabalhar. A Antônia usou uma palavra, aceitação. Né? Então, levar para o nosso momento de solitude, que tipo de sentimento que está incomodando ao longo do dia? É raiva? É mágoa? É falta de perdão? É desespero? Eu não estou falando que você não vai fazer seu acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, se você tiver acesso, não. Mas eu estou falando que antes da gente abrir a barrinha de chocolate, antes da gente ir ali comer um salgadinho para entrar dentro de uma reunião mais tensa, ou antes da gente ver aquela mensagem do WhatsApp, essa paciente que está passando pela separação, de ver a mensagem do WhatsApp do marido e ali comer alguma coisa, ou logo depois da frustração, vamos pensar em novas recompensas. E ela colocou aqui, né, a espiritualidade, que é algo amplo. Gente, a parte 2 do vídeo tá imperdível. A gente vai falar de boquinha nervosa, sobre sentimento. A gente vai falar sobre ansiedade e compulsão interligada ao ganho de peso. Não perca a segunda fase. Nessa segunda fase, a Patrícia vai dar algumas dicas sobre como lidar com essa alimentação da noite, tá bom?